Olá, sejam muito bem-vindas Entre Elas e Negócios aqui com vocês. Vai lá no canal do YouTube, cadastra, salva o sininho que quando esse programa estiver prontinho, você não vai perder, vai? Hoje entrevistando mais uma empreendedora aqui com a gente, uma história muito bacana, quero que vocês conheçam. A Nayara, seja bem-vinda, Nayara. Obrigada pessoal aí que nos assiste, né? Tô muito feliz, muito honrada pelo convite. E vamos lá conversar bastante sobre negócios aí e mostrar um pouco para essa mulherada aí da nossa história. Pois é, Nayara, gente, a vida é assim, né? Cheia de surpresas, de negócios, de coisas. E a Nayara, a gente tem muito em comum, porque eu saí dessa vida que você tá, né? Agradeço muito a Deus o tempo que eu tive de todos os tons, me gerou N network muito bom, pessoas maravilhosas, muita coisa boa, muita coisa difícil. Hoje eu falo que eu sou a mulher que eu sou muito por causa disso. E ela vai falar um pouquinho do negócio dela para vocês entenderem qual que é o nicho dela. Se apresenta pro pessoal, Nayara. Tá, joia. Então, pessoal, meu nome é Nayara Araújo, trabalho com unhas aí, vai fazer 11 anos agora. Iniciei como manicure, né? Agora eu atuo como nail designer, nail creator, que é uma área aí que tá sendo nova, né? Na área de nail designer, que é na parte de criação de conteúdos para a marca. Aí eu me especializei nessa área e agora eu tô mais focada nessa parte. Eu tenho a esmalteria, né? Mas eu mesmo hoje atuo mais focada nessa parte de criação de conteúdo. Sou casada há 11 anos, tenho 2 filhos, o Lucas e o Dudu. Um de 7, um de 5 anos. Já conheci ali 2 figurinhas lindas. Pois é. E iniciei nas unhas, assim, por necessidade, né? É mesmo? Eu sempre fiz a unha da minha mãe, unha da tia, aquela coisa. E minha mãe sempre falou comigo, por que você não começa a fazer unha profissionalmente? Por que você não começa a trabalhar com isso? Conselho de mãe é sempre mágico, sempre né? Sempre bom. E eu era muito preconceituosa. É mesmo? Muito. Com a profissão em si. Eu não considerava uma profissão. Não considerava. Então, minha mãe falava comigo, vai dar certo, pra você trabalhar. Eu falei, não quero. Não quero. Mas você fazia antes disso? Eu fazia só a delas e eu era muito nova, né? Tinha 15, 16 anos. Nossa, Muito trabalhava nova. ainda, assim. Mas aí eu sempre quis trabalhar, então eu sempre vendi um doce. Eu já trabalhei em lanchonete. O primeiro emprego que eu tive foi na lanchonete. Com 15 anos eu ganhava R$20 por dia pra trabalhar. Olha pra você ver. É sempre assim, né? Incrível. E aí minha mãe sempre insistindo, porque na época, vamos supor, assim, um pé e mão era R$15. Então, se eu fizesse 3 pé e mão, eu já ganhava mais do que eu ganhava na lanchonete. E eu não tinha essa visão que a minha mãe tinha, né? E aí eu falando, não vou ser manicure, não vou ser manicure. E eu bati no pé que eu não ia ser. É mesmo? E aí, acabou que eu fazia na dela, aí a tia pedia, a vizinha pedia, e aquela coisa toda, e eu fui fazendo. Mas eu não queria levar aquilo como profissão. E aí, trabalhei em escritório, trabalhei uns 3 anos como... como que fala como a gente entra na empresa que a gente não é contratada? Tipo, temporário. Temporário ali, né? Um contrato que eu também era de menor, então não podia assinar carteira. Era meio horário. E aí trabalhei, era na área de psicologia, eu gostei muito e falei, eu vou fazer psicologia. Aí era recrutamento e seleção. E eu trabalhei lá, a moça gostava muito de mim, eu já participava das entrevistas, já fazia a primeira triagem, era eu que fazia, e depois passava para os psicólogos. Aí eu falei, eu vou fazer psicologia. Fiz o vestibular, passei no vestibular, e aí vi quanto que era para você fazer uma faculdade, né? Na época, se eu não me engano, era R$1.500, era muito dinheiro. Muito dinheiro. Sei lá, 15 anos atrás. Né? Mais ou menos isso, 14 anos. E aí eu falei, não, é muito dinheiro. E aí eu comecei a perguntar às psicólogas quanto elas recebiam. Eu falei, gente, essa conta não tá fechando. Você viu a realidade do CLT. Vamos dizer assim. Falei, gente, como que a pessoa estuda 5 anos, investe um valor desse pra ela receber um salário assim? E eu sabia que em outras profissões eu conseguiria ter um salário melhor, que eu sempre tive essa cabeça, sabe? Aline, minha mãe é empreendedora, minha mãe é estofadora. É mesmo? Minha mãe faz estofado. Uma profissão que não é tão feminina, né? Não é tão feminina. E é uma profissão, nós falamos isso aqui com uma amiga minha que eu entrevistei, ela é dona de uma loja de terno masculino. E ela falou assim, são profissões
Que as pessoas não querem aprender mais. Não querem, porque exatamente. Compra no shopping, porque compra... Mas quando precisa de um produto personalizado, fala, onde que eu vou achar uma costureira? São profissionais, pedreiro. As pessoas não querem aprender mais. Então, num futuro, quem vai ter uma estofadora? Principalmente mulher. Nossa, sua mãe arrasa, hein? Minha mãe arrasa. Que isso. Beijo pra ela, Beijo, eu não conheço a senhora não, mas um beijo. E minha mãe trabalha muito bem. Foi meu avô que ensinou pra ela. Olha. Meu avô era estofador, ele ensinou pra ela e minha mãe trabalha muito bem. E minha mãe sempre recebeu muito bem. Então, eu tinha a experiência da minha mãe dentro de casa, né? Minha mãe e meu pai, que meu pai também é estofador. E aí, minha mãe sempre bateu muito na tecla que a gente tinha que ter uma profissão que a gente não dependesse de ninguém. Era a frase da minha mãe, não importa se você vai fazer faculdade, o que é. Você tem que ter uma profissão que você não dependa de ninguém. Aonde você vá, você consiga exercer sua profissão. E quando eu vi que a psicologia não ia dar por causa disso, que eu falei, não vou fazer 5 anos de faculdade para eu poder receber um salário desse. Não quero. Aí, continuei trabalhando ainda com CLT em outra empresa. Essa empresa faliu em 2009. Essa empresa faliu, eu fui mandada embora. Aí o acerto que eu recebi, eu fiz um curso de cabeleireira. Olha. Que eu não queria ser manicure. É mesmo? Não queria de jeito nenhum. Eu falei, eu vou fazer um curso de cabeleireira. Cabeleireira eu aceitava ser, manicure jamais. Nossa. E aí fiz o curso de cabeleireira, me saí bem e já consegui um emprego num salão, como auxiliar de cabeleireiro. E aí eu entrei nesse salão, fiquei lá como 6 meses que eu estava lá, eu via que a manicure ganhava mais que eu. E ali que eu tive um start. Ali que eu entendi. O cash te brilhou os olhos. Muito. Eu sempre fui muito movida, assim, sabe? Você ia tudo, né? O que será que tá pagando mais? E aí, eu vi que as manicures ganhavam mais que eu, que era auxiliar. E aí, teve um dia que uma das manicures faltou. Aí, a dona do salão falou, olha, não tem ninguém pra cobrir a agenda dela muito cheia. O que eu vou fazer? Aí, eu vi o desespero dela e falei, olha, eu sei fazer. Se você quiser, eu faço hoje pra você. Aí ela, tá bom, quebra o galho pra mim. Fui, peguei as clientes da menina e atendi. As clientes dela, como ela já tinha o hábito de faltar, de chegar atrasada, amaram a minha unha. Aí elas já ligaram falando, eu quero marcar com aquela menina que eu fiz semana passada. E eu, não, comigo não. Fugindo, o dinheiro indo atrás de você e você e eu correndo dele. A Bíblia fala, né, que as bênçãos vêm atrás de nós. A bênção Você vinha e eu corria dela. É pra você ver como é que é, né? A gente tem que parar e prestar atenção nessas coisas, né? Deus manda sinais pra vida da gente e normalmente a gente ignora. Mas uma hora vai, né? Uma hora vai. E aí eu fui e falei que eu não queria. Eu saí do salão porque ela queria que eu fizesse unha. Imagina. Pra você ver o meu preconceito. Olha isso. Imagina, eu já vi isso dentro da minha loja. Eu já falei com menina assim, se você investir aí, você vai ganhar dinheiro, você é boa. E ela falava, não quero ser manicure. Eu falava, então, se você não quer, como que eu posso querer pra te obrigar, né? Não tem como. E aí eu fui sair do salão. Saí, que eu falei, não vou fazer unha, não vou. E saí mesmo. E aí comecei a procurar como auxiliar de cabeleireiro de novo. E eu não achava em lugar nenhum. Nenhum. Não conseguia achar como auxiliar de cabeleireiro. E aí eu já estava casada nessa época. E eu precisava trabalhar. Não estava casada, eu estava para casar. E assim, você sempre teve... Você mora aqui... essa história toda aqui na região aqui na região, eu morava em Ibirité. Mais próximo ali, divisa, sabe? Ibirité e Contagem. E nessa época eu trabalhava em BH. Então eu saía de Ibirité... Atravessava a cidade. Para BH todo dia. E aí eu passei na porta de um salão, eu estava para casar, estava pagando vestido, festa, aquela coisa toda. Então eu precisava trabalhar. Aí eu passei em frente a um salão e tava lá, contrata-se manicure. Eu falei, gente... Não tem jeito de fugir mais. Não tem como fugir mais. Aí eu entrei e falei com a moça, olha, eu sou manicure. Aí ela, nossa, tô precisando de mais, faz um teste. Fiz o teste, ela, pronto, você passou, tá contratada. Que é assim, né? É assim. Salão é assim. Aí eu fui, passei no teste e comecei a trabalhar lá como manicure. E fiquei. E ali eu fui me aperfeiçoando na prática e fui pesquisando mais sobre manicure, fui recebendo um salário que foi bom pra mim. E casei sendo manicure. E aí eu falei, vou montar um salão pra mim no meu bairro. Porque não dá pra eu poder ficar atravessando a cidade. Montei o meu primeiro salão, eu e uma amiga minha, a Kênia.
E aí a gente alugou uma loja assim na cara e na coragem. Quando eu formei, tinha um poupança jovem. A gente recebia R$3.000 quando a gente formava do governo. É mesmo? Eu peguei esses R$3.000, aí vamos supor, 1.500 eu montei o estúdio. Você vê o que se fazia com R$3.000 há quanto tempo atrás? O quê? 11 anos. Nossa! 11 anos, ainda Vocês era um dinheiro bom. né? Vamos falar disso aqui não, mas vocês entenderam, né? E aí eu fui, 1.500, por exemplo, eu montei o estúdio, porque ela não tinha dinheiro, mas ela já fazia cabelo, então pra mim ia ser bom. Eu montei o estúdio, tipo assim, pintamos, porque já era um salão, e a gente meio que arrendou, sabe? Aí tinha um lavatório, tinha uma mesa, uma cadeira bem velha de cabeleireiro, mas a gente pegou lá. E aí, o restante que sobrou, eu paguei a carteira do meu esposo, pra ele tirar a habilitação de carro. Que ele só tinha habilitação de moto, a gente tava pra casar, o restante a gente foi e pagou a carteira dele. E aí a gente começou lá, nesse espaço, sabe? Eu e ela. E começou a dar certo, mas não dava renda, assim, pra manter, né? O espaço, a casa. Nós duas ainda era muito inexperiente. Então acabou que não deu certo, a gente precisou fechar. E aí eu voltei de novo a trabalhar como manicure em BH. Em salão dos outros, assim. E aí nesse salão que eu fui trabalhar, já era um salão maior. Tinha 15 manicures lá. Nossa. Cabeleireiro tinha uns 10. Então, assim, era um fluxo muito maior do que eu já tinha o hábito de ter. E aí eu trabalhava, minhas clientes eram de meia em meia hora. Eu tinha cliente o dia inteiro. Eu fazia 1.500, 2.000 por quinzena, como manicure. Então, assim, era um salário muito bom, muito bom. E eu trabalhava muito, já tinha muita cliente, uma clientela boa. E aí eu conheci a unha de gel. Aí quando eu conheci a unha de gel, eu falei, gente, se eu trabalho 1 hora e um pé e mão eu ganho, vamos supor, R$30, com o alongamento eu vou ganhar muito mais. E aí eu comecei a pesquisar kit de alongamento de unha na internet, achei um kitzinho daqueles bem da China, né? Você sabe, você já teve esmalteria, você sabe do que eu tô falando. Aquele bem da China. E falei com meu esposo, acho que era R$300 o kit. Falei, vamos lá comigo que eu vou buscar esse kit, eu vou fazer unha de gel. Aí a gente foi lá, buscou o kit e chegou lá em casa. Eu já comecei a fazer a minha unha. Unha do seu marido? Em mim mesmo, em mim mesmo. Tem gente que faz do marido. Nessa época ele não teve coragem, não. Já vi demais. Nessa época ele não teve coragem. Meu Deus do céu. Eu já vi muito homem Uber, que a mulher faz e ele sai com a unha pra dirigir e fazer a propaganda, né? Já o meu esposo nunca fez isso, não. Um dia ele pode fazer boa isso. Essa que eu te dei pra divulgar, viu? Vou fazer. Aí a gente foi e buscou o kit. No mesmo dia que chegou, eu já coloquei um vídeo no YouTube. Falei, eu vou aprender a fazer esse negócio. Coloquei um vídeo no YouTube e fez a minha unha. Nesse dia eu fui dormir, era 4 horas da manhã. Eu lembro direitinho. Fiz a minha unha e já fui trabalhar no outro dia com a unha de gel. E cheguei lá e falei com a recepcionista. Falei assim, olha, daqui uns dias eu vou começar a fazer unha de gel. Aí você abre minha agenda, sem curso, sem nada. Com assim, a cara e com a coragem. A coragem e a fé. E a fé. Porque eu era manicure, mas eu não queria ser só uma manicure. Sabe? Eu via muito as meninas... Você já teve esmalteria, você vai falar sobre isso. Manicure, elas são muito relaxadas, muito a grande fechadas. Maioria. Muito fechados, assim. Quando você fala manicure, tem tantas coisas que você pode agregar ali. Nossa! Isso é uma dica, tá, gente? Muita. Dica, eu não quero essa vida mais, Muita. Eu já saí dessa vida há muito tempo, mas eu fiquei muitos anos ali. Porque, por exemplo, assim, você faz um pedicure, você pode colocar um spa dos pés. Não, muita coisa. Você pode colocar uma massagem, uma esfoliação. Hoje em dia nós temos esmaltação em gel também. Tudo. E assim, eu batia muito nessa tecla com as meninas. Abre o leque, procura informação. Sim. Você pode triplicar o seu salário. Com certeza. Mas aí quem te escuta e quem te dá atenção, de 10 você tira 2. E aí você foi essas 2, né? Você viu ali que você não precisava ficar no arroz com feijão. Não precisava. A verdade é essa. Eu tenho uma que eu vou trazer ela aqui. Ela chama Paula Pelucci. Ela foi minha funcionária há muito tempo. Beijo, Paulinha. Faço pé com ela de 15 dias. E ela fazia o pé de... Isso é um exemplo do que você está falando. Ela fazia um pé de cura diferente. A gente chegou a uma época que a gente só usava descartáveis, né? Aquelas luvinhas descartáveis, por causa de Anvisa e N coisas.
E ela sempre tinha aquela coisa de fazer uma massagem. Às vezes a pessoa tinha uma unha um pouquinho... Não dá pra desencravar, a gente sabe disso. Mas tinha uma unha que tinha que ter uma um cortezinho pelinha, diferente. né, ali, alguma coisa. Ela dava sempre essa atenção. E aí ela falou, eu vou fazer podologia. Olha só. E eu falei, Paula, vai pra cima. E ela foi pelejando, isso tem muitos anos. Né? Eu fiquei na Dourado uns 7 anos, eu fechei, deve ter uns 4. E agora ela é podóloga. Olha só. Pensa no pé, mas eu falo com ela, eu venho aqui, você me dá um pé novo. Toda vez que eu vou lá fazer o pé, ela me dá um pé novo. E eu falei, Paula, vai lá no Entre Elas Negócios pra você divulgar. Eu faço muita questão, sabe, na área de divulgar serviço bom aqui. Sim. Eu falo, gente, se eu indico... É lógico que vai ter pessoas que eu não conheço, Sim. mas foi indicação do fulano que fez. Porque são serviços, tem que ser bom. Tem. Um pé de cura e uma unha mal feita te causa tanto problema. Nossa. Manicure é sério pra caramba, gente. É sério. Esterilização de alicate é sério. Material descartável é sério. Pega várias doenças. Várias doenças. E ela sempre foi extremamente caprichosa. Hoje ela tem o espaço dela, porque eu fiz muitas formiguinhas por aí, sabe? Que iam passando e eu falava... Você tem potencial, minha filha, investe aí. Eu não quero que você fique aqui comigo ganhando 1.500, eu quero que você ganhe 10. Tem gente que aceita isso como uma crítica construtiva e tem gente que vai embora e vai viver na vida. Não tá preparado para aquilo. E a Paula foi essa história. Ela viu que ela podia ganhar mais. É o seu caso. E eu fui assim mesmo. E o que eu tava te falando das manicures, há 11 anos atrás, a gente era fundo de salão, né? Era aquela pessoa que era todos os serviços num salão só, e a manicure era aquela que ficava jogada. Que o dono de salão nunca enxergou a manicure como aquela que traz o cliente, porque a realidade é essa. A gente que abre a porta pro cliente chegar. Eu fiz uma esmalteria que o foco da esmalteria era unha. Era unha, né? Eu agreguei cabelo depois de muito tempo, porque as clientes reclamavam de ir na esmalteria fazer unha e ir num salão fazer cabelo, e ir ali depilar. Então eu falei, não, teve um momento que eu tive que pôr cabelo. E eu te falo que não devia ter feito isso. Olha pra você ver. Depois, assim, eu senti que a coisa saiu do que eu queria e foi ladeira abaixo. Mas... as minhas manicures ficavam na frente do salão. O meu salão não era salão, era esmalteria. Então as mulheres iam lá procurar serviço de unha. E a gente agregava tudo que podia ser agregado. Pois é. Então saiu do fundo do salão, porque né? Antigamente era tudo junto, depois que separou, né? Verdade. E quando era tudo junto, a gente era tratada assim. E muito era por causa dos donos, que não sabiam valorizar, e muito por causa da postura das profissionais. Que aí não tinha compromisso com horário, não tinha compromisso com a agenda, atendia de qualquer jeito, roupa suja, sabe? E isso prejudica também. A gente não pode olhar só pelo lado do dono, né? Mas as meninas tinham essa visão, e eu nunca tive isso. Eu sempre fui muito certa com o horário, eu sempre fui muito certa com a maneira que eu ia conversar com a minha cliente, eu sempre fui muito assim. Então, quando eu fui pro alongamento também, foi a mesma coisa. Eu fui a primeira do salão. Lá tinham 15. Eu fui a primeira a trabalhar com alongamento. Elas ainda não tinham aberto a mente para isso. E aí, eu comecei com alongamento lá. Comecei com unha de fibra, unha de gel. Trabalhei, fiz uma clientela. E depois eu fui querendo aperfeiçoar mais. E acabei saindo do salão por esse motivo. Por eles não valorizarem a manicure, a nail design, não dar um espaço. Né? Às vezes você tinha que fazer um alongamento sentado numa cirandinha. E a coluna da gente vai pro beleléu. E aí eu fui sair desse, aí que eu fui trabalhar numa esmalteria mesmo. Trabalhei nessa esmalteria. E aí nessa época eu já tava com uns 4 anos de casada. E tava tentando engravidar. Quando eu consegui passar nessa esmalteria, eu entrei lá em um mês e descobri que tava grávida no outro, do Lucas. E aí eu fiquei a minha gravidez toda lá. E quando o Lucas nasceu, eu saí. E aí eu montei a minha esmalteria no bairro onde eu morava, em Ibrité. E aí arrendei também um espaço muito simples também, mas comecei com o que eu tinha, e aí que eu comecei a ser dona, né, do meu negócio ali mesmo, de verdade, por causa dele, porque eu não queria ficar tanto tempo longe dele, eu queria algo que me deixasse mais próximo, porque a distância, né, ônibus, essas coisas, eu ficava muito tempo longe de casa. E aí eu montei minha esmalteria, aí que eu tive que assumir aluguel sozinha, essas coisas. E essa aí é uma deu pergunta certo. que eu sempre faço para as meninas aqui. O que mais te motivou na vida a virar empreendedora? Aconteceu alguma situação
que em algum momento da sua vida você falou, não, preciso trabalhar por conta própria, ou uma vontade mesmo, um incentivo de alguém. No seu caso, foi a necessidade de cuidar dos filhos. Sim, E eu sempre, igual eu te falei no início, eu sempre ouvi da minha mãe que eu tinha que ter uma profissão que eu não dependesse de ninguém. Então, na minha cabeça, desde quando eu comecei, eu sempre tive isso em mim. Eu vou começar agora para as pessoas, mas uma hora ou outra eu vou ter o meu. Eu sempre tive isso, mas o que me incentivou mesmo a abrir o meu foi o Lucas, né? O meu primeiro filho, porque aí eu queria ficar mais perto dele, não queria ficar tanto tempo longe de casa, ter essa flexibilidade de atender no momento que eu pudesse. E com certeza foi isso que me motivou mesmo ali a dar o primeiro passo, que não é fácil a gente tomar uma decisão de assumir um aluguel, de fazer alguma coisa assim, coragem, né? Tem que ter muita coragem. Vontade, muita força de disposição para passar raiva, para tomar um não. Eu falo aqui, tem que gostar da porta na cara, né? Literalmente. E tá disponível, né? Tá disposta a correr atrás e não tem preguiça, não tem desânimo, não tem dor de cabeça, não tem nada disso que te para, não. Você tem que ir com a cara e com a coragem. Porque quando você trabalha para outras pessoas, a gente ainda tem aquela coisa, hoje eu tô passando mal, vou no médico, não vou conseguir trabalhar hoje. Agora, quando a gente trabalha pra gente mesmo... O compromisso é seu, você fala, e aí? Vamos trabalhar eu vou falar com quem mal. Que eu tô passando mal, pra quem que eu vou mandar meu atestado? Pro meu chefe. Não tem pra quem mandar atestado. Né? A visão tem que mudar, tem né? Que mudar. Na verdade, eu falo muito isso. Não é todo mundo que tá apto a ser dono. Não é. Eu incentivo muitas pessoas a virarem. Eu falo, gente, vem ser uma revendedora de Aline Assis. Sim. Eu vou ensinar a ser... Eu ensino a vender, eu ensino pós, eu ensino você a vender. Mas a cabeça tem que ser de vendedora. A cabeça tem que ser de dona do negócio. Tem que ser. Porque se você ficar, hoje eu tô assim, não vou. Eu cheguei aqui hoje e falei, Mário, eu tive um dia. Mas eu tive o dia. Extremamente cansativo, mas extremamente produtivo. Olha pra você. E eu gosto de deitar na cama, tá cansado e falar, mas eu fiz isso. Isso aqui vai gerar isso, vai gerar... É isso. Se ficar como uma amiga minha falou, na Coitadolândia, a Coitadolândia não gera dinheiro, não gera empreendedora, não gera nada. Então tem que sair prejudica, da né? Coitadolândia, Pessoa, aquela pessoa que fica só reclamando, que nada pra mim. Estar ao lado de pessoas que pensam como você. Te motiva, né? Porque se você não tiver nessa vibe ao lado de pessoas, elas não vão ter o mesmo pensamento que você, né? Literalmente é isso. Verdade. O mundo de salão de esmalteria não é o meu mundo mais, né? Eu tô migrando para Aline Assis. Mas eu falo que eu fechei a esmalteria cheia de cliente. Olha pra você. Eu vejo pessoas fechando negócios porque não tem cliente, não tem demanda. Eu fechei com uma agenda lotada. Assim, eu não dava conta de atender. Eu saía aqui nesse Eldorado, eu tinha mulher que queria me bater. Falava, eu não consigo marcar horário na sua loja. Olha só. Eu não consigo ir. Eu falava, eu não tenho mão de obra. Eu tenho 14, 10, hoje eu precisava ter 30 para atender todo mundo. Hoje, dentro do que você está vendo aí, qual que é a sua maior dificuldade? O que você olha e fala, Aline, isso é um problema? Então, igual eu te falei, né? Eu sempre atendi sozinha. Então, eu sempre tive o meu espaço sozinha. Fui para aí depois eu tive o meu segundo filho. Aí eu atendi em casa, aluguei uma casa bem grande, dividi o espaço, atendi na minha casa sempre sozinha. E aí, depois de 10 anos, eu tive a oportunidade de abrir um estúdio com a Kênia, aquela que eu te falei lá do início. A gente abriu de novo juntas. E ficamos 1 ano trabalhando juntas dentro do Loft, que é o nosso espaço. Aí ficava eu e ela. Ela é maquiadora e eu agora é nail designer. Aí a gente ficou 1 ano juntas. Então agora que eu estou migrando para uma outra fase, que eu vou ter mão de obra, que aí a gente tá montando uma esmalteria maior. Então perguntarei daqui a um tempo essa pergunta. Então assim, a gente vai ter... Entrevista. Isso, eu espero. A gente vai ter equipe mesmo, vai ser a partir de agora, que eu sempre tive muito preconceito também com a equipe, tá? Não é fácil. Sempre tive, porque eu sempre ouvi, assim, de amigas, né? Gente, é difícil. Nossa, não mexe com a equipe não, trabalhar sozinha é melhor. Você não consegue crescer se você não cresce, você fica não tem bem como, limitada. você fica limitada. A minha história de fechar todos os solos foi assim, eu tive uma equipe durante muitos anos, muito alinhada, muito boa, sabe assim, o povo falava lá, as meninas são fera,
Se ela pegasse na minha mão pra fazer unha, eu sabia se ela fazia unha bem feita. Só dela sentar na cadeira, eu sabia. Esse aqui é bom, esse aqui não é. Então, as unhas eram muito bem feitas. Fiquei com essa equipe durante muito tempo. Quando veio a pandemia, foi o meu BO. Porque na pandemia, eu era na esquina da João César, do lado do Big Shop. O carro da prefeitura que fechava ficava na minha porta. Então, assim, eu fiquei fechada, literalmente. E a unha de gel, ela tem uma demanda. Tem. Ela arranca, ela quebra, ela machuca. Eu já cheguei... Na pandemia, chegou gente que me mandar foto que a unha quebrou e estava sangrando. Aquilo dói, aquilo... Então, tinha que atender. Aí a gente começou a atender em casa. Fazia as malinhas e as meninas iam na casa das pessoas. Quando abriu de novo, que começou a abrir parcial, alguns dias da semana, as meninas começaram a receber o auxílio. E muitas recebiam aquele auxílio dobrado, porque teve o auxílio, eu não lembro muito bem, não, mas de 600 e umas de 1.200. Eu acho que depende de filho, alguma coisa assim, né? A maioria recebia de 1.200. Aí, o que aconteceu? Quando abriu tudo, voltou, normalizou, em vez delas elas continuaram recebendo esse auxílio, em vez delas pensarem, vou receber o auxílio, vou trabalhar e vou agregar. Não, elas queriam trabalhar só 2 dias da semana. E eu com aquele monte de cliente. E aí umas saíram, algumas abriram espaço. Aí eu tive uma defasagem de mão de obra. E aí foram vindo manicures novos e tal, mas não tinha a mesma qualidade. O povo reclamava e tirava bife demais e não fazia. E eu entrei naquele processo de não achar. É difícil formar uma equipe boa. É muito difícil. Né? E eu mantive ela durante muitos anos. Eu tive manicure que trabalhou para mim 3 anos direto. E aí eu não consegui. E esse processo de sai, entra, as minhas clientes eram clientes muito fidelizadas, sabe? Eu trabalhava com pacote mensal e tal. Mas acabou comigo. Assim, como pessoa, me desgastou demais. Eu entrei num ritmo de trabalhar muito e ficar correndo atrás de formar aquilo. E aí eu fechei. A minha saúde me fez fechar. O médico falou, ou você para a sua vida para cuidar da saúde, ou a gente vai ver o que vai acontecer. E aí eu fechei. Assim, com milhões. Eu tenho lá... Tanto que eu tenho várias hoje que estão vindo aqui que eram clientes da loja e viraram amigas da vida. Porque a gente tinha sempre o dia de tomar cervejinha, o dia de bater o papo de mulheres. E viraram amigas. E aí... eu fiquei doente. Essa demanda de... sabe, aquilo me estressou de um jeito... É até bom, porque as pessoas me perguntam muito. Por que você fechou todos os estômagos? Por que você fechou... Eu nunca falei. Gente, ó, tá vendo? Agora é o momento. Tô contando a história agora no real. E aí, aquilo me desgastou de uma maneira tão profunda... porque eu ficava chateada. Além de estar doente, aquilo me chateava. Porque eu falava, gente, você quer fazer, mas não depende só de você, né? Eu tenho o que todo mundo corre atrás, que é a clientela. Eu tinha credibilidade, eu abria a porta, eu ia pro Instagram fazer panfletagem de rua. Eu fui muito tempo ali na Rua França, quase em frente à Sodier, numa casa. Teve uma época que eu aluguei aquela casa e dividi minha casa com a loja para não ficar indo. A gente panfletava, assim, tava aquela paradeira. As minhas manicures antigas aí vão todas lembrar. Eu falava, gente, vamos pra rua, né, que a gente tem que ganhar dinheiro. Aí a gente, pé da feira, passava meia hora, buf. Mas eu fiquei... eu cheguei no ponto do médico falar assim, ou você fecha, ou a gente vai ver o que vai acontecer. Eu fechei, a cabeleireira que trabalhava comigo continuou com o salão com o nome dela, tá lá até hoje. Passou, eu acho que 8 meses, 6 meses, eu fui diagnosticada com câncer. Todo mundo me pergunta isso. É até bom contar, porque todo mundo sabe que eu fiquei doente, e é sempre um zum, e as pessoas nunca sabem o porquê. O porquê. Foi isso. Aí passou 6 meses, eu acho, eu fui diagnosticada com câncer, e o médico falou, o seu estilo de vida te adoeceu. Nossa. E aí... eu falei, cara, ainda bem que eu parei. Mas é o que a gente falou dos sinais, né, Aline? Deus dá o sinal. E você dá os sinais. Não, eu quero fazer. Mas eu tenho tanta cliente. Até hoje o povo me para. Tá desesperado. Ai, gente, ó, tá vendo? Pode passar esse meu contato agora. E aí,
eu fui tratar. Graças a Deus, Deus foi muito bom. Eu tive um câncer na tireoide. As pessoas falam assim, mas câncer da tireoide é um câncerzinho leve, trata. Mas realmente, tem um índice de cura muito alto. Mas eu perdi uma amiga 2 meses que eu tinha operado com câncer na tireoide. Eu operei, ela foi operar, não teve jeito. Foram 3, 2 Alines e uma moça. Uma senhora que era minha amiga. O meu era nível tal, operei, fui curada, tratei, a outra também, e o dela não teve jeito. Tinha 2 meses que eu tinha operado, ela morreu. Nossa. Então, não ignore os sinais. Não pense assim, é um câncerzinho na tireoide. Tireoide comanda seu corpo. Porque ela toma conta de todos os seus hormônios. E querendo ou não, gente, é uma doença que precisa ser tratada. E o seu que psicológico... Aí eu fui tratar do câncer, que é o processo de Aline Assis. Fiquei em casa, tratando. Deus foi muito bom para mim. Eu não tive que fazer quimio, não tive que fazer rádio. Graças a Deus. Mas eu tive muito problema no pós-operatório, estou tendo até hoje. Até falar, as pessoas perguntam, toda vez que você grava podcast, você tá rouca. Não é porque a cirurgia da tireoide, ela afeta a cordas vocais. E aí eu fiquei com essa demanda. Não fica assim, mas vai e volta. Dependendo de um outro problema, eu fico rouca. Não é assim para sempre. E aí, o processo foi esse. Fiquei em casa, tratei. Mas esse estresse de funcionário, correria, né? Cliente te cobrando, e você vendo que a pessoa pode ganhar dinheiro, cara, faz, eu tô enchendo sua agenda, eu tô te dando oportunidade, eu tô te dando espaço, eu tô te dando o cliente, é só você atender. E a pessoa não quer. Então, tem que ter a mentalidade de querer ganhar dinheiro, de querer crescer, de querer... E aí eu entender também que não é pra todo mundo, né? Eu acho que a gente... É igual você falou, eu e meu esposo também, a gente é muito assim, a gente gosta muito de motivar as pessoas. Mas tem pessoa que você vai motivar e você vai entender que aquela pessoa não vai... Você pode fazer o que for pra aquela pessoa. Se ela não tiver que... Eu fiz isso incansavelmente. Eu plantei muita sementinha boa por aí, mas eu plantei muita sementinha que apodreceu. Que era terreno infértil, que você desgasta energia, tempo com aquilo ali. Você tá vendo que a pessoa tem potencial, mas a pessoa não quer. Não quer. O não querer... Não adianta. Hoje eu olho e falo... E a gente saber respeitar o corpo da gente, né? Eu fiquei parada 1 ano. 2024 para 2025. Por quê? Eu tava com a agenda muito cheia, 2 crianças em casa, esposo, casa... Aquela loucura. Que é uma alta demanda, muita, né? A gente fica achando assim, não, esposa, a gente aí, ó, na hora que você vai colocar no tem que fazer isso. É muita coisa. No final do dia é 1 milhão de coisas. Doida. E a gente entendeu o corpo da gente, porque aí nesse tempo, eu atendia, vamos supor, de 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias. Todos os dias, de segunda a sábado. E se aparecesse alguém e batesse no portão e falava que minha unha quebrou, não sei o que, ela falava, entra aí que eu vou consertar pra você agora. Eu na vida. Eu abria a loja 8 horas da manhã, fechava às 9 da noite. Desse jeito. Eu não atendia, porque eu tenho todos os cursos de fibra, eu fui as primeiras que fez e tudo, mas eu não conseguia trabalhar, porque eu administrava e dava muito trabalho. Tem como. E outra coisa também, outra curiosidade, é que a gente fica atento aos sinais. Eu já estava doente há 8 anos. Eu já tinha câncer há 8 anos. E nessa demanda de esmalteria e tal. E até um testemunho isso para quem está em casa. Aí eu comecei a engordar, e eu sempre fui uma pessoa magra. Minha mãe é magra, meu pai é magro. Comecei a engordar e falei, pra academia, né? Virar fitness, tem outro jeito. Aí... O meu personal falou comigo um dia assim, não é normal uma pessoa... Isso, gente, é testemunho para as mulheres aí em casa, que às vezes acontece e não dá devida importância. Eu estava fazendo beach tênis, eu estava fazendo musculação com personal e dieta com nutricionista. E não emagrecia. E aí o meu personal um dia fazendo aquela biopedância... Olhou o meu pescoço, estava nítido, eu estava com um caroço no pescoço e a neura do trabalho não me deixava ver. Enxergar, pensa, que é você olhar no espelho e não conseguir se ver, falar, deixa eu ver aqui como é que tá as coisas. Aí o meu personal falou assim comigo, na biopedância, Aline, não é normal uma pessoa fazer déficit calórico e não emagrecer. Tem alguma coisa, mas ele já tinha visto o caroço e ele não é profissional, ele falou, vai no endocrinologista, marca e vai, não volta aqui sem ir. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, vou, né? Já que ele não vai me atender se eu não for. Marquei a endocrinologista e fui fazer os exames.
Normalmente o ginecologista não pede exame específico de tireoide, ele pede só aquele TSH lá, eu acho. Que eu já tinha feito milhões de vezes e nunca tinha dado nada. Olha pra você ver, por causa de um personal de academia, eu fui e falei, não, eu quero fazer eu quero ir pro endocrinologista. Fui, fiz um exame de sangue, veio já alterado, e ela falou, Aline, nós não vamos ter uma surpresa boa, prepara o coração, porque deu uma operação muito grave. E ela chegou a examinar, ela viu? Já tava nítido. Tá. Só que ela não falou nada. E eu também, ela falou, tá um pouquinho inchada e tal. Que eu cheguei em casa, tava um caroço, parecendo um gogó de homem. Eu falei, gente, tá inchado. Só que o nódulo na tireoide, ele pode ser maligno, igual no meu caso, que era um carcinoma, e pode ser benigno. E você pode tratar numa boa. Mas o exame de sangue já deu alterado e já deu um carcinoma. E daí eu já tive que ir pro cirurgião, pro oncologista, enfim. Os sinais, ele falou comigo assim, o seu corpo deu o sinal que não estava aguentando o ritmo que você estava vivendo. Olha só. Aí deu na tireoide, mas podia ter dado na mama, podia ter dado no ovário, podia ter dado no útero. Então aproveita que deu na tireoide e a gente vai resolver e muda seu estilo de vida. Nossa. Seu corpo não aguenta. Um choque, né? Aí foi. A gente começa a se questionar, por que eu abri loja 8 horas da manhã e fechei 9 da noite? Por que eu não tirei 2 férias no ano? Hoje eu faço isso, tá? Viajo pra praia, ó. Esse ano eu me viajei 2. Tá mas certa. eu viajo 3. Hoje eu me priorizo como mulher. Claro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu me sinto extremamente mulher produzindo. Eu nasci pra isso, eu não consigo ficar em casa parada. Também não. Mas eu tenho os meus limites. Então, assim, vamos, mulheres empreendedoras, entender que o corpo da gente é a máquina que produz o dinheiro. Se a máquina parar, é igual carro. Quem trabalha com Uber, se o carro quebrar... Já era. Nós, mulheres que trabalhamos, não só mulheres, né? Nós empreendedoras, o nosso ganha-pão é o nosso corpo, nossa mente. Então tem que cuidar. As manicure, então, não cuida. Nossa, não cuida. Eu tinha uma briga com as meninas pra fazer alongamento. Não cuida. Que elas ficam sentadas assim, eu falava, faz um pilates, gente, são coisas que mudam o dia a dia. A gente cuida de mulheres, cuida de pessoas e não cuida da gente. E quando a gente percebe isso, infelizmente, na maioria das vezes, é de uma maneira ruim. Às vezes, uma maneira ruim. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a emagrecer muito. Eu sou uma pessoa magra, mas eu tava mais magra ainda. E aí, minha mãe, você tá magra demais. Você tá magra demais. E meu esposo também, você tá muito magra, você tá estranha. E eu, não tô estranha não, gente, tô normal. E aí, minha mãe no meu pé, você tá muito magra, Nara, você tá estranha, você tá amarela. Só que minha mãe fala que eu sou amarela desde quando eu nasci, né? Aí ela sempre falando. Então, tipo assim, ela falava e eu não dava muita ideia. Aí teve um dia que eu tava atendendo a minha cliente, aí eu dei uma crise de ansiedade. Eu nunca tive crise de ansiedade, eu não sabia o que era crise de ansiedade. Eu ouvia as pessoas falarem, mas na minha cabeça eu não era uma pessoa ansiosa. Vivido, né? E aí eu comecei a atender ela e meu coração deu aquele ataque cardíaco, assim. Eu comecei a suar e a respiração foi ficando acelerada. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. E eu numa ansiedade pra acabar a unha dela logo. E eu sempre amei fazer aquilo. E aí eu fui e falei com ela, já tinha uma intimidade, porque ela falou, eu não também acho que eu tô passando mal. Aí ela, o que você tá sentindo? Aí eu fui e falei, ela falou, você tá tendo uma crise de ansiedade. Eu falei, você é doida? Eu não tenho ansiedade com nada. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não tenho crise de ansiedade. Aí ela, Nayara, você tá tendo uma crise de ansiedade. Eu tô te falando que eu tenho crise de ansiedade. Eu sei o que você tá falando. É um sintoma de crise de ansiedade. Eu falei, não, eu não... E eu sou uma pessoa assim, sistemática, teimosa. Aí eu, não tem condição nenhuma de eu estar tendo uma crise de ansiedade. Ela, então faz o que eu vou te mandar você fazer. Eu, tá. Aí ela foi, mandou pegar gelo, colocar na minha mão, e apertar, e respirar. E aí, tudo que ela foi falando, eu vi que eu melhorei. E aí eu voltei de novo, assim, ao normal, digamos assim. Terminei de fazer a unha dela. E ela foi e falou, procura um médico e tal, pra você ver se você toma, às vezes, um remédio, tá muito ansiosa. E não sei o que lá. Aí que eu fui parar e fazer igual você falou. Eu fui olhar no espelho e fui me ver, sabe? Aí eu vi que eu tava assim... autoanálise, né? Não tava me arrumando, eu não tava preocupando em arrumar meu cabelo, eu não preocupava em vestir uma roupa legal. Pra mim, se eu tivesse arrumada, tava bom, se eu tivesse bagunçada também. Não pode. E eu não percebia isso. E como que é engraçado, né? Às vezes tem tantas meninas que passam por isso e a gente não percebe. Não percebe.
E aí que eu fui olhar pra mim mesma e falei, gente, realmente eu não tô normal, eu tô estranha. Tem alguma coisa de errada comigo. E aí eu fui descobrir que eu tava com burnout, uma exaustão muito grande, uma crise de exaustão muito grande, por causa do trabalho mesmo. E dá mesmo. Aí eu fui e falei, vou parar de atender. Falei com meu esposo. Ele, você vai. E o sonho dele sempre foi que eu reduzisse. Ele sempre quis. Sempre falou, você tem que reduzir mais, você trabalha muito, reduz. E eu, não. Olha que parabéns esse marido, gente. Filha. Ouviram, maridos de casa? Observem as suas mulheres de esposas. vocês. As esposas têm que trabalhar, mas não pode ser um cargo Não muito... pode. Porque mulher não trabalha fora. Mulher Não. trabalha fora, dentro. Mulher psicóloga, às vezes. Sim. Se eu for falar aqui, eu vou ficar aqui meia hora falando de tudo que mulher faz. Maridos, por favor. Olhem para as mulheres Olhem de para vocês. sua esposa, se ela estiver sobrecarregada. Se ela estiver cansada, fala de uma maneira, né? Não, também não precisa falar com ela assim, você tá acabada. Não é assim que fala, pelo amor de Deus. Assim, fala com ela assim, diminui a carga. Isso, amor, você precisa se cuidar vamos tirar mais. umas férias. Isso, verdade. Você tá assim, precisando de um carinho, olha. Vou fazer uma massagem em você. Você tá de parabéns esse marido. E aí ele falou, você precisa reduzir. Eu falei, tá bom, eu vou parar de atender. Eu vou avisar meus clientes, daqui 15 dias eu não atendo mais. E uma agenda lotada. Elas tomaram um susto. Imagina. Falaram, o que tá acontecendo? Eu falei, não quero mais, não vai dar mais pra eu atender, eu vou parar. E realmente, eu consegui parar. E mandei pra elas e fiquei 1 ano parada. É mesmo, 1 ano? 1 ano. Aí eu conheci o marketing digital. Aí eu conheci essa parte de organização de feed, tudo isso, sabe? Fui estudando sobre isso, que era algo que eu também gostava muito. Videomaker, tudo isso eu estudei sobre. Mas não coloquei assim em prática. O máximo que eu fiz foi um pack de artes editáveis e coloquei pra vender numa plataforma e vendia pras meninas que já me seguiam no Instagram, assim, que já era meio designer. E aí eu fiquei 1 ano parada. E depois de aí cuidei da minha casa, cuidei dos meus filhos. Virei aqui, sim. Cuidou de você. Menina, eu nunca fui aquela mulher que gostasse de serviço de mulher, digamos assim, sabe? Eu nunca fui aquela mulher que gostasse de arrumar casa, de fazer comida, de uma mesa posta. Nunca assisti Ana Maria Braga. Eu aprendi, gente, várias receitas de Ana Maria Braga. Eu preferia assistir pequenas empresas e grandes negócios. Nossa, você superou, né? Fui lá eu atrás, fiquei lá né? assistindo, não, mas meu foi meio forçado, assim, não tinha muita opção. Mas eu falava assim, gente, quem diria eu aqui assistindo, aprendendo receita da Maria Braga. Mas a gente... fiz, porque não podia fazer nada. E aí eu comprei jogo de mesa, comprei aqueles negócios assim de colocar na mesa, suplar, né, que chama. Eu aprendi a fazer tricô. Eu comprei, minha filha, linha, eu já sabia que minha mãe já tinha me ensinado. Aí voltei a fazer e tal. Fiquei em casa 1 ano, assim. E aí, depois de 1 ano, me despertou a vontade de voltar. Só que aí eu falei, se eu for pra eu voltar, eu não vou voltar mais do mesmo jeito. Eu vou voltar pra construir algo maior. E aí, eu abri o Loft com a Kênia. A gente ficou lá 1 ano. E agora a gente aumentou, né, o espaço. Aí a gente... pegou um espaço maior, vai continuar com o mesmo nome, chama Loft. Que legal. Porque lá dentro a gente vai ter outras profissionais, então eu não quis colocar meu nome, porque eu acho que a gente coloca, quando a gente coloca o nome, as pessoas já procuram, né, a dona. Se a dona atende, a pessoa quer fazer com a dona. É assim. Então eu preferi colocar o nome Loft, que significa sublime, aquilo que é grandioso, que é elevado, que é pra exalar mesmo o nome de Deus, né? Que foi quando a gente escolheu o nome. E aí vai manter o mesmo nome lá no espaço e aí a gente vai agregar mais trabalhos lá dentro. Só que aí eu já aprendi. E como que a gente estava falando dos sinais, eu vejo que tudo isso foi Deus mesmo me preparando para o próximo nível que Ele está me levando. Porque se eu não tivesse passado por isso antes... eu poderia passar agora, entrar numa imersão aí de querer construir algo muito grande e não prestar atenção em mim. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu atendo só na parte da tarde. Eu começo a atender 1 hora e vou até às 5h30 ali. Não atendo todos os dias da semana, porque eu agreguei valor no que eu faço. Isso. Né? Então, hoje eu trabalho como nail designer, mas eu trabalho como nail creator, eu tenho curso online, eu tenho produtos online no digital. Então, eu não dependo só da renda da mesa, sabe? Então, eu acho que isso que as meninas precisam entender. Não somente manicure, nail designer, mas em todas as áreas, né? Tem como a gente não se sobrecarregar e ainda assim agregar valor em tudo que a gente faz. Igual você tem a Semi-Joias. Imagina se você se limitasse assim, não, só eu vou vender, eu vou fabricar, eu vou vender e que eu não quero ter concorrente. Olha pra você ver.
Tem pessoas que pensam assim. Uma das coisas que mais me fez querer trabalhar com as semijoias foi ensinar mulheres a vender. Olha só. Na verdade, eu trabalhei muitos anos numa empresa que implementou em Belo Horizonte aquele segmento porta-a-porta. Ah, não, acho que... Então, o carrinho porta-a-porta da Nestlé fui eu que trouxe na época. Eu fiquei um tempão trabalhando com isso. Ensinando mulheres que às vezes estão lá precisando complementar a renda, sabe assim, casos e N casos, a ganhar dinheiro. E a semijoia faz isso. A semijoia, ela se vende. Se você chegar num lugar e abrir, é impressionante. Às vezes eu estou na roça, que eu vou sempre para a roça no final de semana, o meu mostruário está sempre dentro do carro, e você recebe visita, vai gente, entra gente. Eu abro o mostruário assim, eu vendo. Olha só. Já cheguei a vender 2.000, assim, ó. Porque vende. Então, a minha intenção, além de ganhar dinheiro, claro, é ensinar mulheres que dá para ganhar dinheiro, dá para andar bonita, dá para andar arrumada. Verdade. Hoje eu tenho peças para quem gosta de uma semijoia cara, com um banho caro, que vai durar muitos anos. Como eu desenvolvi a bijuteria premium, que é um banho mais leve, com um verniz cataforético, que é uma peça barata, mas que também vai durar, dependendo do seu cuidado. Para atender todo tipo de mulher. Né? E a coisa que eu mais fico feliz é quando uma revendedora me liga e fala: Aline, troquei o piso da minha cozinha. Dividi lá no... É isso. Olha só, pra você ver. Não tem satisfação melhor. Aline, comprei um pacote para ir para Porto Seguro, dividi de 10 vezes. Estou indo com meu marido, nunca fui na praia. Olha isso. Eu tenho uma revendedora que ela nunca foi na praia. Ela tem 57 anos. Tem noção? O que é isso? É fazer diferença na vida das pessoas de maneira que agregue. E a gente está falando de prestar atenção nos sinais. É até um testemunho que eu vou dar, que na loja eu falava muito, né? O dia inteiro. Vai, isso aqui. Quando eu fiquei doente e operei, eu fiquei sem falar. Deus me calou. E eu sempre falei que a coisa que eu mais tinha na vida era falar. Olha só. Eu sempre fui vendedora. Vendedora precisa de quê? Dar voz para falar. Verdade. Como é que você vai vender em sinais de mímica? Não tem como. E Deus me colocou numa situação assim: você vai cuidar de você agora ou não vai mais. Eu fiquei operada, não podia conversar. Nossa. As minhas visitas iam me visitar e tinha que elas falavam comigo e eu só respondia. E isso me fez entender o tanto que a gente tem que trabalhar assim, tem que ganhar dinheiro, mas a gente tem que cuidar da gente. Cuidar da gente. E estar aberta aos sinais que Deus dá, de que tem alguma coisa que tem que ser parada, tem alguma coisa que tem que ser, às vezes, só mudada, só adaptar um horário, igual você fez. Você hoje tem sua realidade, você atende. Sim. Eu tô abrindo, todo mundo me perguntando, por que você não vai abrir uma loja? Que a sua cara colocou uma loja na João César de semijoia. É mesmo. Quem me conheceu uns anos atrás, você sabe que vai abrir uma lojona cheia de luz e colocar um diamante correndo nessa avenida. Eu falei, não quero não, gente, vai abrir um showroom. Uma coisa que vai ser assim, minhas revendedoras precisam ir, aquele cliente que quer ir lá ver a peça para comprar, para mim fazer um atendimento personalizado. Porque hoje eu priorizo a minha saúde. E precisa, e não só a saúde também, mas a família, né? Eu falo que o primeiro ministério nosso é a nossa família. Eu sempre falo isso com as meninas. Então, assim, não adianta você construir um império lá fora e você ter um lar destruído. Hoje eu tô vendo seus meninos ali... Eu vivia isso aí. Hoje, meus filhos, eu tenho uma de 31. Olha só! Nem parece com essa cara de menina. Eu tenho uma de 25, 24 e uma de 21. Mas eu vivi isso. Meus meninos eram assim, escolinha o dia inteiro. Eu nunca tinha tempo pra nada. Mas correria. Sabe? É muito assim, a gente faz pra eles. A gente tá construindo pra eles, mas claro. Tem que ter mais qualidade. Mas tem que ter mais qualidade. E isso pra você que tá em casa pensando, meu Deus, como que eu faço? Eu tenho que trabalhar. Tem sim, gente. Mas tem caminhos que você faz de uma maneira menos custosa. E quem paga o preço disso é os filhos. Filho que sente falta de mãe é uma falta que nunca mais... E é um tempo que você não vai voltar. Né? Com certeza. Não tô falando aqui que você tem que fazer, mas procura fazer dessa maneira. E o tempo que tive tiver, que aprender da pior maneira. Quando eu me vi operada em casa, calada, sem poder falar, meu médico falou, você não pode conversar. Eu falava, eu vou morrer. Minhas amigas falavam, calma, amiga, eu chorava. Imagina o desespero. Aí depois eu acalmei e falei, se é isso que eu tenho que passar, Deus,
só segura na minha mão que eu vou passar. Eu não vou esmorecer. Se é isso aqui que eu tenho que viver, eu vou viver. Só segura na minha mão. E eu tenho certeza que você aprendeu muito nesse período. Porque aí a gente fica mais sensível até ouvir a voz de Deus. Tem hora que as pessoas falam... O Mário e eu tava conversando aqui. Aí aquela situação lá, o que você falou? Eu falei, eu nada. Não me cabe. Não tô mais dando pitaco assim, falando. Não, aprendi a ouvir mais e falar menos. Porque, às vezes, o falar não é visto como uma coisa boa. É verdade. Hoje, eu escuto, peneiro, filtro. Hoje eu tenho um filtrômetro aqui. Não, terrível mesmo, assim. Tem coisas que eu escuto e falo, não me cabe. Pra que eu vou falar? Que eu vou Não vai resolver, nisso? Talvez? E isso te poupa emocionalmente. De crise de ansiedade, de se desgastar com uma coisa que às vezes não cabe a você. Sim, e de adoecer, porque a gente vai adoecendo aos poucos. E eu tinha 14 manicures, 10 manicures, eu me envolvia na vida de todas, porque sabe o problema de todas. Tava e a gente acaba absorvendo, fulano, né? Não a mãe tem do ciclano tava doente, eu lá, então vamos lá. Não faço. Não é que eu virei uma pessoa ruim. Mas eu aprendi a me posicionar e entender que a gente não resolve o problema do mundo. E outra coisa também, não adianta a gente querer tomar as dores do outro. A gente pode, sim, aconselhar, a gente pode fazer ali o que está no nosso limite em ajudar, né? Mas tomar responsabilidade do outro pra gente, não. Porque tem processos que cada um de nós vai ter que trilhar. Você tem que passar. Se você vai na frente, Deus fala, entendi. Você quer passar junto. Exatamente, é igual a borboleta. A borboleta não tem que ficar dentro do casulo pra ela virar uma borboleta. Ela não é uma largata, ela vai ficar dentro do casulo e depois ela vira uma borboleta. Imagina se a gente for lá no casulo e abrir. Ela vai morrer. Fala assim, você tirou ela antes do tempo. Antes do tempo. Agora você vai cuidar dela. Exatamente. Então a gente tem que entender esses processos, né? Fala pra mim agora como que tá a expectativa dessa novidade, dessa nova vida, desse espaço que vão ter pessoas e que vai ter que crescer de uma certa maneira. Sim. Como que tá o coração e a expectativa disso? Consegue sua família, né? Que eu tô vendo que você faz tudo com a família. Tudo como junto. Tá eu falo que a gente só anda em bando. É ótimo. 4 e os 2 pequenininho já tá aprendendo junto com a gente, né? Porque a gente não tem, assim, uma rede de apoio aqui perto de nós. A minha sogra mora longe, a minha mãe mora longe. Então, a gente não tem rede de apoio próximo de nós. Ou a gente parava, ou então a gente começava a levar os 2 com a gente. Eram as 2 opções que a gente tinha. Então, a gente sempre traz eles para tudo que a gente faz. Eles estão juntos e estão vendo. E é muito incrível porque eles já são muito comunicativos, já tem empresa que meu esposo trabalha que chama eles para gravarem, para eles aparecerem, os meninos, então eles sempre estão junto com nós, né? E agora a gente está numa transição, que meu esposo sempre trabalhou com o segmento dele, e desde o início do ano ele está trabalhando comigo. Então, ele que faz toda a parte de suporte das alunas, ele que sobe os meus cursos, ele que responde o WhatsApp. Trabalhar com o maridão? Sempre foi nosso sonho, você acredita? Trabalhar junto? Sempre foi nosso, desde quando a gente casou, que a gente falava, a gente vai trabalhar junto, vai trabalhar junto. Mas eu nunca imaginava que seria na minha área. Eu sempre pensei assim, ele vai crescer e eu vou junto com ele. Tá vendo como que e ele tentou em várias áreas e não deu certo. E o que deu certo foi comigo. E no início do ano eu falei, eu preciso de você comigo. Ele, vamos. Vou ir com você e vai dar certo. E tá dando certo, graças a Deus. E aí ele que faz essa parte toda das alunas, né? Do WhatsApp, dá suporte, subir curso, tudo é isso ele que faz. Então agora que a gente pegou o espaço, aí ele que vai estar gerenciando o espaço. Que eu falei que eu não tenho psicológico para isso. Eu já sei que eu não tenho. Eu me dou muito bem com pessoas, em relacionamento com pessoas, mas gerenciar pessoas, eu acho que eu não... É dom. É dom. Entendeu? Então, eu acho que eu não tô nesse nível, não. E aí, ele que vai vir para essa parte. Então, a gente tá com uma expectativa bem grande, graças a Deus. Teremos o espaço Loft, no Barreiro. No Barreiro. Depois ela vai fixar o endereço, isso, né? Isso. Vou pedir o Mário para colocar aqui, né? E aí, gente, Vamos vir aqui mais vezes. Com certeza. Inauguração. E você também juntas. Lá no nosso, tá? O convite já tá feito. Com certeza, irei com o maior prazer. Vou indicar muita cliente. Graças a Deus, eu sou uma pessoa onde eu vou, as pessoas vão atrás. Isso é ótimo. Principalmente salão. As pessoas ficam assim, onde você arruma cabelo? Gente, eu não arrumo cabelo nesse salão. Eu mesmo arrumo meu cabelo. Eu pinto, eu mesmo faço. Mas unha não tem jeito, né? Eu não consigo fazer. Então... Vou indicar. Vou ter inauguração do meu showroom. Quero muito que você participe. Com certeza. Da rodada de negócios. Com a gente vai estar programando isso aí
É um filho que tá gerando, eu tô grávida. Daqui a pouco eu entro em trabalho de parto. Eu ainda tô assim, uns 5 meses de gravidez, 6 meses de gravidez. Daqui a pouco nasce. Vai estar nascendo. E eu espero que a gente, através desse podcast, agregue uma na vida da outra. O seu segmento é um segmento que eu tenho muita experiência. Se você precisar de qualquer Sempre coisa, é bom, com certeza. Estou aberta a te ajudar, a te orientar. E também vamos alinhar isso aí de você colocar a Aline Assis para vender lá. É extremamente... Vende. Eu imagino que vai ser muito bom. Minhas clientes aí vão amar, que elas já são mulheres vaidosas, né? Que gostam de se cuidar. E posso mostrar? Claro. Eu recebi um presente aqui, que eu tô assim... Presentear quem a gente não tem muita... Apesar que, sim, semi-joia, qualquer um que me dá, eu amo, né? Eu uso prata, eu uso dourado, eu não sei qual que é o seu estilo, espero que você goste. Deixa eu mostrar. Olha, gente, que coisa linda, né? linda Essa demais. pulseira, ela é todas as peças que a gente vende, eu produzo todas. Essa aí a gente compra o bruto, manda dar o banho na galvânica, com verniz. Ela é uma semi-joia mesmo. E eu espero que você goste. Linda, eu vou usar com certeza. Amei, muito obrigada. Por nada. E eu espero que você volte aqui mais vezes. Espero que a gente alinhe esse novo relacionamento aí muitas vezes. Seja muito bem-vinda em Telas e Negócios, tá? A Aline Assis tá aí para agregar. Salão e semi-joias, eu falo que é assim, né? Mulheres, colocando as mulheres bonitas, as mulheres brilhantes, as mulheres com cabelo e unha feito e produzidas com brilho das peças. Muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Pelo tempo. Adorei conhecer seus filhos, seu marido. Vamos, maridos, aí seguir o conselho do maridão Isso dela. aí. E seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, tá? Muito obrigada. eu agradeço. Um prazerão te conhecer. Prazer foi meu. E vocês ativem o sininho. Assim que esse programa aqui estiver pronto, vocês não vão perder, né? Até semana que vem. Tchau. Tchau.